levar. Mas a gente vai começar nosso vídeo, na verdade, falando até de Trump. Ele falou algumas coisinhas ontem que, rapaz... Vamos aqui logo ver, né? Já vão entender. Essa aqui é a postagem oficial em inglês. A tradução, né? Pra gente a tela aqui mais fácil de ser lida, né? Você também pode ler junto comigo. Uma postagem assim que realmente chamou a atenção do mundo. Os jornais comentaram sobre isso. Eu não trouxe notícia, né? Vamos olhar logo a fonte primária. O senhor Donald Trump chamou o presidente da Colômbia, assim, com todas as letras, de líder do tráfico de drogas, bicho. O cara não chamou assim de qualquer criminosinho, não. Olha, o presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas em campos grandes e pequenos por toda a Colômbia. Isso aqui não é uma acusação qualquer. Tornou-se o maior negócio na Colômbia de longe e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos em larga escala e subsídios dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder de baixa classificação e muito impopular, com a nova língua em relação à América, é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Presidente Donald Trump. E eu acho que postagens como essa animam, por mais que não seja, né, o Brasil, por mais que não tenha ligação direta, independente de qualquer tipo assim, de reação que lá na frente possa, né, favorecer o Brasil, acho que mostra que nós estamos pelo menos numa era que a gente está conseguindo ver alguns líderes que divergem do discurso mainstream, do discurso da imprensa, do discurso dos jornais, do discurso do Lula. Ver presidente de direita, né, falando com todas as letras o que o povo sabe, o povo comenta dentro de casa, no lugar de trabalho, isso é bem reconfortante. Aí, fazer um contraponto, pra gente voltar a falar de coisas boas, calma, a parte ruim a gente é só para dar a introduzida. A Anitta colocou aqui, ó, duas notícias. Na esquerda, uma bem recente, e a direita ali a notícia agora do Lula, né, ali de maio. China recrudesce campanha de censura online e usuários têm medo de falar de política. Onde até circulou um vídeo de alguns liberais, o Thales Gomes do G4, relativizando, né, o controle do Estado chinês sobre as pessoas. Eu nem coloquei aqui em vídeo para não gastar muito tempo. E ela depois relembra, né? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. E ela comenta, os amiguinhos de Painho seguem a todo vapor na censura da população. Painho tem o mesmo desejo, afinal, só assim para não ser desmascarado diariamente. Aí eu falei que tinha umas coisas boas. Enquanto nós vemos vários governos pelo mundo empenhados em censurar a população, empenhados em controlar a internet, também estamos vivendo numa era onde pessoas que defendem a liberdade estão ganhando destaque e estão entregando resultados. Mais uma vez o Pavel Durov, digo mais uma vez porque a gente falou sobre ele na semana passada, algumas coisas que aconteceram, ele estava lá revelando. Ele veio falar o seguinte, ó, o Telegram enviou esta mensagem a todos os seus usuários na França sobre o controle de chat. As pessoas precisam saber os nomes daqueles que tentam roubar suas liberdades. Hoje, a União Europeia quase proibiu o seu direito à privacidade. Estava prestes a votar uma lei que obrigaria os aplicativos a escanear todas as mensagens privadas. Imagine, você não tem mais acesso à privacidade. Todas as coisas que você escreve no seu mensageiro, o governo poderia saber, sem busca e apreensão. Transformando o celular de qualquer pessoa em uma ferramenta de espionagem. A França liderou a iniciativa para aprovação desta lei autoritária. Os ministros do interior, Bruno Retailleau e Laurent Nunez, tanto o atual quanto o anterior, apoiaram. Em março passado, eles declararam que a polícia deveria ter acesso às mensagens privadas dos cidadãos franceses. Os republicanos e o grupo Renascimento de Macron votaram a favor. Tais medidas supostamente visam combater o crime, mas seu verdadeiro alvo são as pessoas comuns.
Isso não impediria os criminosos, esses, como sempre, né, poderiam simplesmente usar VPNs ou sites especiais para se esconder. As mensagens de autoridades e policiais também não seriam escaneadas, já que a lei, convenientemente, né, as isenta de vigilância. Somente você, o povão, enfrentaria o risco de ter suas mensagens e fotos privadas comprometidas. Hoje, defendemos a privacidade. A posição repentina da Alemanha salvou nossos direitos, mas as liberdades continuam ameaçadas. Enquanto os líderes franceses pressionam pelo acesso total às mensagens privadas, os direitos básicos dos franceses e de todos os europeus continuam em perigo. Não ache que o que acontece no Brasil é exclusivo do Brasil. Existe um movimento global. E da mesma forma que existe um movimento global de censura, também existe um movimento crescente global em prol da liberdade. Mas vamos lá. Para a gente falar de liberdade, que falar de liberdade é falar de anistia, temos que começar por aqui. Temos que falar do senhor Paulo Gonet, que talvez esteja precisando se informar, e o melhor momento pode ser a sua sabatina no dia 12 de novembro. Ele terá que ser reconduzido, passará por uma nova sabatina. É momento de pressioná-lo com informações precisas, mas por partes. Falando do seu Gonet, uma notícia bem recente, porque eu acho que tem tudo a ver. PGR defende sua competência exclusiva para pedir impeachment de ministro do Supremo. Existe um empenho gigantesco no momento atual, né, de fortalecer o Estado Democrático de Direito. Nem impeachment mais você pode pedir. Quem vai poder agora é o Gonet. Ou o futuro PGR. Aí você comenta, né? Temos mais uma Constituição. O Gonet diz que apenas ele, né, poderia pedir. É só a PGR. De olho em 2026, Supremo pode endurecer regras para impeachment de ministros. Inclusive tem uma ação lá que está sendo movida pela solidariedade do Paulinho da Força, né? Maravilhoso. Mas beleza. Isso aqui foi só a introdução para a gente falar sobre isto daqui, que não é bobagem. Não é bobagem mesmo. E eu adorei a forma como a Globo narrou, porque a Globo narra os pontos cruciais do erro do Paulo Gonet. Paulo Gonet, me perdoa. Eu não sou jurista, mas eu acho que o senhor está errado e eu posso explicar por quê, com base em juristas e nos constituintes. Eu sei o desejo dos constituintes e acho que nós temos que preservá-lo. PGR afirma que a anistia a crimes contra a democracia seria inconstitucional. Com base no que Paulo Gonet fala isso? O PGR ressaltou que a anistia não tem respaldo constitucional, mas considerou que a articulação em favor dela não constitui ilícito penal e está dentro dos limites da liberdade de expressão. Será mesmo, senhor? Não obstante, a matéria referida não encontra respaldo constitucional, artigo 5º, incisos 43 e 44 da Constituição. Gravem esses números. 43 e 44. Já falamos deles e vamos falar de novo. Ao falar sobre anistia, veja aqui agora, já dá para ver que a coisa tem uma porta aberta, que eu acho que o Gonet não percebeu. Gonet citou dois incisos. O primeiro determina que a lei considerará crimes inafiançáveis. Uma coisa assim, inafiançável. Inafiançável o quê? Não pode ter fiança. Bem óbvio. Além disso, também são insuscetíveis de graça ou anistia. Quais crimes? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Esses 4 grupos. E anistia, porque anistia, em tese, né, os golpistas se atacam ao Estado Democrático de Direito. Aí o que é que o Gonet faz? Ele cita o próximo item, é o 44. Já o segundo diz que constitui crime inafiançável e imprescritível. Opa, não está falando de insuscetível de graça ou anistia. Só está falando que não pode ter fiança. Não está falando que não pode ter anistia. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pronto, isso daqui seria o ponto que o Gonet está falando, que proibiria ter uma anistia. Mês passado, nós fizemos um belo dossiê histórico sobre a constitucionalidade da anistia. Trazendo as notícias da época, Estadão, Globo, trazendo os votos da época, Lula, Michel Temer, FHC, Geraldo Alckmin, todos deixando claro que sim, Paulo Gonet, a anistia ela é constitucional. Para relembrar de forma rápida,
o professor de Direito da Faculdade de Direito da USP, né, o Largo do São Francisco, a casa do golpismo brasileiro, o Roger Leal, ele escreveu esse texto. O destaque 2184 e anistia, a porta que o Constituinte manteve aberta. Aí eu já vou lá para os pontos centrais do texto. Aí ele dá o destaque exatamente do que o seu Gunnar está comentando. Ó. Foi sob essa inspiração que o texto constitucional aprovado definiu os limites aplicáveis à anistia. Segundo estabeleceu o artigo 5º, 43, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia os crimes de tortura, tráfico, blá, blá. Mesma coisa que o Gunnar disse. A devida compreensão sobre a questão requer outro sim, a confrontação de tal solução normativa com o inciso subsequente. O inciso 44, por seu turno, que são imprescritíveis e inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Quando a Constituição foi feita, antes de apresentar esse destaque, o 2184, os crimes contra grupos armados, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, também era, como ele colocou aqui, ó, o texto, ó, insuscetíveis de anistia. Era. O destaque foi para deixar de ser e permitir anistia para esse tipo de crime. A gente vai chegar lá, vamos relembrar. A diferença é clara. Em ambos os casos, tanto no inciso 43 quanto no 44, há inafiançabilidade, mas apenas no 43 é onde está a parte da vedação da anistia. Qualquer tentativa de aplicar o que está no 43 para o inciso 44 esbarra na própria decisão do Constituinte. A esse propósito, cumpre recordar a sessão de 22 de fevereiro de 88, que se debruçou sobre o destaque 2184. Vamos relembrar. O professor Roger colocava, inclusive, o link de uma matéria do Estadão, com a aprovação da proposição, para surpresa de alguns constituintes, como noticiou a imprensa na época, a Assembleia Nacional Constituinte tornou a decisão inequívoca de suprimir a vedação de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O texto originalmente apresentado continha tal restrição, mas ela foi deliberadamente afastada por essa votação do plenário. Em outras palavras, a concessão de anistia para tais condutas foi confiada pelos constituintes ao juízo político dos representantes eleitos pelo povo a ser exercido mediante devido processo legislativo. A regra geral, portanto, é que qualquer crime pode ser objeto de anistia. Apenas o que está no inciso 43 do artigo 5º é que não pode. Esforços interpretativos que busquem estender ao inciso 44 uma limitação que nele não se encontra, está desfigurando a opinião consciente do Constituinte. Está lá. Jornais da época. Jornal o Globo. Coloquei no início já, inclusive, o melhor texto. De todos os jornais da época, o que escreveu o texto mais fácil de entender que a anistia é sim constitucional foi a Globo. Acredite se quiser. Tá ali, ó. Ao encaminhar a emenda, que foi o destaque 2184, seu autor... Não, a emenda foi uma coisa, o destaque... Acho que a emenda foi uma coisa e o destaque é quando você coloca essa emenda em votação, enfim. O deputado Carlos Alberto Oliveira, Carlos Alberto Oliveira Caô, acho que não tem outro nome, afirmou que a transição democrática pode se realizar através da ordem sem a utilização de movimentos armados. Para conseguir a aprovação, ele retirou do texto a parte que impedia anistia para esse crime. Foi tirado. E os constituintes votaram para tirar a parte que proibia. Estadão, Estado de São Paulo. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva do deputado Carlos Alberto Caô, estava certo do Caô, tornando o crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. A emenda foi votada depois de acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caô retirado de seu texto original parte em que tornava também suscetível de anistia a ação de grupos armados. Foi tirado da Constituição. Ninguém se inscreveu para falar contra isso. Ninguém foi contra. A gente fez dossiê sobre isso. Comentamos com ainda mais profundidade. Aqui está o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, fevereiro de 1988, notas taquigráficas.
Quando você vai na votação, foi aprovado por 281 votos. Foi o único destaque aprovado naquele dia. Aprovada com votos do Bernardo Cabral, grande relator da Constituinte. Lutou contra o Instituto Hudson nos anos 70. César Maia, pai do Rodrigo Maia. Fernando Henrique Cardoso. Geraldo Alckmin. Michel Temer. O ex-ministro do Supremo e que atualmente está trabalhando no BTG, Nelson Jobim. Luiz Inácio Lula da Silva. Então estamos diante aqui de uma oportunidade ímpar, onde a imprensa irá cobrir a recondução, onde temos todos os documentos históricos, inclusive notícia da Globo e do Estadão. E cabe aos nossos senadores levar a verdade, porque esse aqui é um passo muito importante para quebrar esta narrativa, mas quebrar de vez e deixar claro, inclusive, o que Lula, FHC, Geraldo Alckmin, Michel Temer, Nelson Jobim, Renan Calheiros, cadê o Renan? Renan Calheiros, dentre outros, decidiram naquele momento. Eu espero de coração que os nossos senadores não durmam no ponto. Tá aqui, tem os discursos da época, tá tudo lá. É bem simples. Não precisa ser formado em direito. Não precisa. É a chance de vocês de colocar isso daqui na mesa, confrontar o seu Paulo Gonet, sem lacrar, sem nada. Vocês insistem na pergunta, vocês terão todo o tempo do mundo nessa sabatina. Agora façam valer. Façam valer. Façam valer o voto que o povo deu para vocês. Senadores de direita. É a chance de vocês para derrubar de vez essa história, essa conversa mole de que a anistia não é constitucional. Use a própria Globo, o próprio Estadão, os votos de Lula, FHC, Temer, Alckmin, Renan Calheiros, César Maia, Nelson Jobim. Tem que frisar, repetir. E eu dou um extra aqui. Sabia que ia chegar a hora. Lá semana passada a gente tinha feito dossiê histórico. Eu falei, rapaz, tinha um negócio aqui do Lula que não deu tempo de comentar. Hoje deu e cá está. 22 de agosto de 1979, o ano da anistia. E onde estava Lula? Ali, ó. O deputado Elkson Soares, do MDB da Bahia, defendeu a atuação de Teodomiro Romeiro. Rapaz, um nome feio, viu? Elkson e Teodomiro. Me perdoa se tem um Teodomiro me assistindo, mas não são nomes bonitos. Enfim, o preso político que fugiu há dias da penitenciária de Salvador. Ao ser preso, ele reagiu, acabou matando o sargento, defendendo sua própria vida, e levantou o deputado a suspeita de que Teodomiro tenha sido retirado da cadeia em vez de ter fugido. O líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva é que, no entender do deputado Soares, está com toda a razão quando prega a necessidade de ir às ruas e exigir anistia ampla, geral e restrita. Manifestou-se o contrário a que o MDB vote a favor de qualquer projeto que inclua anistia aos torturadores. Tá aí. Lulinha, favorável de ir às ruas, ampla, geral e restrita. Eita, esse Lula aqui é painho. Painho, cadê você, painho? Volte a ser o Lulinha dos anos 80. É que você fumava um cigarrinho naquela época, né? Tem que botar pra voltar a fumar um cigarrinho pra ver se volta. A cachaça não tá mantendo o homem de sempre, não. Foi a Janja. A Janja estragou o homem. Tá aí. Quero ver se o Lula vai falar que é fake news também. Tá na Biblioteca Nacional. Jornal Cidade Santos. Pesquisa lá. Ali, ó. Página completa. Aqui que tá a loucura. Isso daqui é mais importante que o caso Chiquinho. Isso é mais importante que o caso Chiquinho. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a direita brasileira? Um amigo meu ontem me mandou esse vídeo. Um vídeo que claramente é feito com inteligência artificial. Essa pessoa não existe! Quase 300 mil visualizações em 24 horas. O título já tem todos os indícios de ser loucura. Bomba.
Você que clica... Se algum de vocês assistir esse vídeo, velho, eu tô decepcionado com vocês. É porque vocês queriam lavar a alma quando eu não tava vendo. Bomba? Que bomba? Acorda! Tá louco? Bomba? Pô, que porcaria. No dia que tiver uma bomba, vai ter. Tu vai ver que vai ser um negócio assim. Não vai ser um canal maluco como esse. Bolsonaro ganha imunidade diplomática e já monta equipe internacional Supremo sobre investigação. Cara, de onde que isso aqui pode ser verdade? Com base no quê? Isso é lavar a alma. É tá tão sedento de ouvir algo que vai aquecer o teu coração que tu se leva. Aí tu começa a ler Sirene, igual Space Liberdade, revelamos com exclusividade. Tu acha que um canal chamado Crônicas do Brasil vai trazer informação exclusiva do que Bolsonaro tá fazendo? Oh, meu Deus do céu, velho. E calma que piora. Bolsonaro já montou a equipe de elite com 10 brasileiros para atuar na comissão internacional que liderará nos Estados Unidos. Entre os escolhidos estão ex-ministro, quem? Não fala o nome. General, quem? Não fala o nome. Jurista renomado, quem? Não sei. E especialista em inteligência financeira. O que é inteligência financeira, hein? Me explica. Nomes já foram enviados à Casa Branca. A equipe já prepara relatório detalhado sobre Moraes. Identificado como, em caixa alta, alvo prioritário. Ah, Bolsonaro! Agora vai. Aí bota a placa lá de atenção. Investigação sem precedentes já está em andamento com acesso a dados bancários internacionais e registros financeiros normalmente inacessíveis às autoridades brasileiras. Eita, poxa, agora vai pra cima das Ilhas Caimã dos paraísos fiscais. Os ministros do Supremo enfrentam pânico contido, com possibilidade de terem contas e transações em paraísos fiscais expostas. Primeiro relatório será publicado em novembro. Aí no final, né? Aviso importante. Este conteúdo combina fatos com interpretação e análise para fins de reflexão sobre os rumos do Brasil. Aí eu cliquei no canal. Fui lá na bio. Eu quero conhecer mais sobre esse canal. Tu clica no próprio canal. O próprio canal avisa. Quando tu clica na bio. Este canal é um projeto de entretenimento e ficção. As histórias e reportagens aqui apresentadas não são verdadeiras. São crônicas hipotéticas geradas com inteligência artificial. Aí tu vê as capas, ó. Olha a capa do Moraes. Meu Deus do céu. Parecendo que tá vendo Jesus Cristo na frente dele, falando, eu me dei mal agora. Eita, rapaz. É o Jesus que tá na frente de mim. Agora deu ruim, porque se fosse outro ele tava feliz. Olha o Elon Musk lá e a Carmen Lúcia, né? Parecendo que, não sei... Sei lá, velho. Parecendo que... Eu não sei do que cara é aquela. É a cara do Lula ali, ó. Parecendo que tá vendo a Janja plantando bananeira. Rapaz, o povo clica, bicho. Eu fico sem entender. Rapaz, é surreal, velho. É surreal. E depois querem falar dos petistas. Rapaz, vocês que assistem isso daqui, né? Espero que não seja nenhum de vocês, mas tem na direita que assiste isso daqui. Vai ler os comentários. Tem 2.800 comentários nesse vídeo aqui, ó. Lê lá os comentários. Eu não vou trazer porque eu não quero ficar, sabe? Dando sermão e ninguém nem ficar expondo as pessoas, porque tem muita gente inocente, né? Pô, Ave Maria, velho. Eu fico desesperado quando eu vejo uma coisa dessa. Gente, deixa eu voltar aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho fácil. Deixa eu voltar quando o Oswaldo Eustáquio tocou fogo em Brasília. Porque naquele vídeo do ciclo do herói, se eu não me engano, tinha uns prints que são importantes. Eu acho que foi naquele momento. Se eu não tô enganado. Porque isso aqui é coisa importante, não é bobagem não. Ai, poxa, tomara que esteja aqui, velho. Tomara que esteja aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Putz, tá aqui. Volta cá. Ó, pessoal. Deixa eu botar aqui no tempo. Vamos botar aqui no tempo. Hoje é o episódio 2186, eu acho. 185, sei lá. No 1146, a gente tava no pós-eleição. Eu tava aqui igual não sei nem como é que eu tava, sabe? Sozinho. Olhava pra lá, olhava pro outro.
desalentado, não tinha ninguém, né? Não queria deixar também ninguém na peteca, comentando o que estava acontecendo. Naquele dia, 12 de dezembro de 2022, a turma do Oswaldo Eustáquio tocou fogo em Brasília. Foi o dia que os índios foram presos. O Sererê ninguém nem liga, né? Ninguém tá nem pra esses índios. Aí tava lá. Um monte de coisa acontecendo, tudo mais. Aí a coisa vai, né? Ó a notícia. 12 de dezembro de 22. Manifestantes bolsonaristas tentam fazer do Alvorada um novo Capitólio. A turma foi pra lá, tentou entrar, a turma já tava tentando. E quem é que tava guiando essa turma na época? Oswaldo Eustáquio. Olha o print que eu bati na época do que tava em destaque. Oswaldo Eustáquio. Essa é a importância de expor quem joga contra. Se você não expõe, depois a confusão aumenta. Oswaldo Eustáquio foi quem convocou as pessoas pro 8 de janeiro. Pra Praça dos Três Poderes. Foi Oswaldo Eustáquio. Antes de avançar aqui, deixa eu mostrar isso daqui pra vocês. Achei que eu tô aumentando a história. Tá no Atlas de janeiro de 2023. Pera aí. Eu falo, eu mostro. Eu falo, eu mostro. Vai no Atlas. Atlas do 8 de janeiro. Possíveis líderes e organizadores. Tu clica aqui. Possíveis líderes. Ana Priscila Azevedo. Aí o bastidor faz a notícia, ó. Os promotores do terror em Brasília, Oswaldo Eustáquio e Ana Priscila foram fundamental. Eustáquio fez uma live, né, com Gasparim, papapá, falando, né, lá tudo mais, tá anotado. Aí saiu aqui, ó, o Intercept, também comentando, aqui na verdade o Intercept comenta um pouco sobre a Ana Priscila, essa matéria aqui na época. Aí fala sobre ela, algumas coisas que ela fazia. Aqui, ó, invasão era convocada nas redes desde 3 de janeiro. Aqui, ó. No dia 4 de janeiro, Oswaldo Eustáquio e Renato Gasparim fizeram transmissão ao vivo para chamar as pessoas para tomarem o país. Oswaldo pediu que 1 milhão de pessoas fossem a Brasília para que assim a invasão não se transformasse em um voo de galinha. Aí a Veja noticiou, 5 de janeiro, o blogueiro Oswaldo Eustáquio está planejando a última cartada para tentar reverter o resultado das eleições, por meio de uma invasão em massa ao Congresso. Você tá entendendo? Cara, não foi por falta de aviso. Aí vamos voltar. A turma que estava querendo falar sobre o Chiquine da época, ou seja, o Oswaldo Eustáquio, as tias do Zap, vai vendo aqui, né? Ó, 4 de dezembro de 22. O Sererê foi preso dia 12. Dia 4. Oswaldo Eustáquio na cadeira de roda? Oswaldo invadindo shopping com os índios. Ó aqui o Sererê, ó. 4 de dezembro, Oswaldo tomou frente dos movimentos, postou vários grupos chamando o pessoal que está na frente do QG para ir para o Planalto. Isso pode gerar um Capitólio. Pessoas comuns tentando alertar sobre oportunistas. Olha aqui, ó. Oswaldo está manipulando os indígenas. Essa daqui, cara, esse perfil existe. O Felipe Turli avisou. Não escutem Oswaldo Eustáquio pedindo para saírem do QG e ir para a esplanada. Não façam isso! É uma cilada! 6 de dezembro! As pessoas não ouviram e foram! O 8 de janeiro não foi aleatório. A chance de ter sido planejado muito mais por Oswaldo do que qualquer outra pessoa é gigantesca. Mas a direita adora um oportunista. Não aprendem. Mas por que eu cheguei aqui, né? A gente tá falando de vigiar. Aí o povo lá preso. Olha lá. Olha os resultados do seu Oswaldo Eustáquio surtindo efeito. É o quê? Polícia Federal prende empresário em ato antidemocrático após ordem de Moraes. Ainda, 6 de dezembro de 22. Ele não contou a verdade. Não é que ele desmontou. O pessoal está na frente do quartel pediu para ele parar com esse negócio de podcast. Que lá era lugar de luta, não para ganhar fama e dinheiro. Tá ouvindo, né, Chiquinho? Chiquinho deve ser primo do Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio disse que a arrecadação de 1,9 milhões no QG é estelionato. Aí um acusando o outro. Aí eu lembrava na época como Oswaldo Eustáquio estava por trás dos 300 de Brasília. Esta matéria aqui não existe mais. Eu tenho um print preservado. A Sarah Winter deu uma entrevista para Isto É no dia 19 de novembro de 21 e tá ali, ó. Sarah Winter contou detalhes, o acampamento dos 300. Ela mantém a história que o acampamento foi um surto dela e do Oswaldo Eustáquio. Aí eu recuperei coisas do Twitter. Olha lá, ó, o Oswaldo Eustáquio. Olha a foto que ele usava na época. 14 de maio de 2020.
Planejou tudo a dedo. Atenção, entrem. A data mesmo foi isso daqui, ó. O evento que catapultou. Sabe lançamento de curso? Que você lança uma live, um negócio pra você vender um negócio no final? Foi aqui, ó. Foi a live do Oswaldo Eustáquio com o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson voltou para o palanque com Oswaldo Eustáquio. Não é aleatório. O que a direita sofre é por burrice. Burrice. A direita cavou a falta por burrice. Por aceitar pilantra. Olha esse comentário aqui, é um cara de esquerda. Ele postou o print do Oswaldo da noite após a live do Oswaldo, com o Roberto Jefferson. Isso aqui talvez não seja porcaria nenhuma, mas prestem bem atenção mesmo assim. Esse Oswaldo, a Sarah Winter e mais alguns pequenos influenciadores da direita estão começando a promover um acampamento em Brasília inspirado na Revolução Ucraniana de 2014, 20 de abril de 2020. O cara avisou. Fizeram lista, convocando gente e tudo mais. Deu ruim. Quem tava com o Oswaldo depois? O caminhoneiro lá, Ramiro. E quem mais? O Wellington Macedo. O Wellington Macedo, no dia que tava pegando fogo... Deixa eu ver se tá nesse vídeo. Não tá aqui não, deve estar no vídeo... Deve estar no vídeo seguinte. Deixa eu ver se tá aqui no Atlas. Ó lá, ó, aqui no Atlas. Ó o Wellington Macedo. No dia que tocaram fogo em Brasília, onde ele tava? Com Oswaldo. Tocando fogo em Brasília. Quem dirigiu o caminhão do George Washington? Que colocou lá a bomba? O Wellington Macedo. Oswaldo Eustáquio. As mesmas pessoas. E a direita não aprende. Não aprende. Gosta de pilantra. Gosta de ser enganada. E por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu tava falando do vídeo, né? Pois bem, na época que isso aqui tava acontecendo, em dezembro de 2022, cara, surgiu um canal que não colocava a cara, que o cara tinha uma dicção e falava pior que eu. Esses vídeos assim, ó, ninguém percebeu isso. Revelação que impactou o Brasil, chegou a hora. Esses vídeos estavam pegando 1,5 milhão de visualizações. As pessoas gostam de ser enganadas. O povo quer ser enganado, Não muda. Eu colocava o ciclo do Salvador. É o ciclo do Chiquinho. Até quando, bicho? O povo vai perder porque quer. Sério, velho. É de torar. E de novo, agora assim, gente, é um canal que não existe. É um canal que te avisa que é mentira. Mas o povo não lê. Não lê. Não se informa. Não vai atrás. O bom é isso aqui. O galã da inteligência artificial. Caraca, bicho. É o petista de direita, em termos cognitivos. Gente burra. É desesperador, pô. Desesperador. A gente tem um inimigo implacável do outro lado, um sistema que tá há mais de 100 anos. Os caras derrubaram o império, tomaram o Brasil de assalto, tem tudo, tem apoio internacional, tem o SEI, tem Soros, tudo que vocês conhecem. E do lado da gente, tá a galera que assiste. Ó. O Xandão vai cair. Disse eu não tenho motivo pra ficar nervoso. Comentando sobre isso, ó, avisando, explicando. Cara, acorda, gente. Acorda, gente. Eu briguei com o Roberto Jefferson em 2020. 20! Não foi 21, não. Quando ele foi preso pela primeira vez, foi 20. Matéria da Globo, lá no Lauro Jardim. Deixa eu ver se essa matéria aqui fácil. Rapaz, velho. Na boa, pode me falar o que for. Injusto, eu não sou. Maluco, eu também não sou, não. Olha, velho. Roberto Jefferson. Deixa eu botar aqui Globo pra ver se facilita. Rapaz, velho. Aqui, ó. Já achei. Internet, viu? Tá aí. Roberto Jefferson critica que o youtuber bolsonarista e desagrada apoiadores do presidente. Roberto Jefferson, que ia se aproximando da base, virou alvo de críticas após criticar o Kim Paim em seu Twitter. A troca de farpas chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na plataforma. Jefferson disse ser mais fácil comentar os assuntos falando da Austrália. É o mesmo argumento do Chiquinho, ó. É o mesmo argumento do Chiquinho, porque ele tá botando ele na reta. É, onde vive o YouTube, já que os urubus do Supremo não têm jurisdição, nem chega o camburão da Polícia Federal.
rapaz. Dá pra resgatar alguns tweets do Oswald. Olha, eu acabei de descobrir que o perfil tá ativo, ó. Caraca, o perfil tá ativo agora com o nome Tropa dos Patriotas. Olha o nome, velho, pra te enganar, meu Deus do céu, velho. Era o perfil do Roberto Jefferson, né? O link aqui, porque quando você muda, mas o link é o mesmo. Mudaram o nome e o arroba, velho. Caraca, bicho. Ó, pra você ver, né? Kim Paim teria pedido em seus vídeos que os seguidores tivessem cautela ao apoiar a união de Bolsonaro com Roberto Jefferson, questionando a escolha do PTB por alguns candidatos para a eleição municipal, né? Que não são alinhados com os valores conservadores. E o errado sou eu. Rapaz, velho. Kim Paim respondeu com dossiê na época um vídeo que o Roberto Jefferson criticou Olavo de Carvalho, defendeu o afastamento do presidente dos filhos, né? E o dos filhos. Deixa eu ver esse perfil que esse perfil tá comentando. Deixa eu fazer assim só pra ver o negócio aqui antes. Sabia que ia subir a minha barra de mensagem aberta. Ainda bem que eu fiz isso aqui. Deixa eu ver. Não, mas pelo menos esse perfil aqui tá fora do ar desde 2022. Perfil, nossa, sem nenhum seguidor. Perfil tá meio desativado. Tá ativo, mas deixa eu ver. Desde 2022 não posta nada. Bem normal. Caraca, viu, velho? O povo não aprende, não. Só pra terminar o vídeo de hoje, eu queria falar isso aqui rápido do caso do Felipe Martins. Foi publicado ontem um texto lá no Wall Street Journal, esse daqui, e eu não consegui ter acesso a esse texto na íntegra porque o site que eu uso para ler de graça não está funcionando. Vamos falar assim, né? O site que eu uso não está funcionando, mas tá aqui, o Greg postou, tentem abrir. Aqui é o título em inglês. Não deu nem para botar bonitinho, porque eu só consegui abrir isso daqui pelo Edge. Eu não uso o Edge. Meu macro, né? Meu algoritmozinho que eu fiz para deixar o título assim, bonitinho, limpo, topo, só funcionar no Chrome. Mas enfim. A Gazeta do Povo resumiu. Algred, né? Assim, o Brasil invadiu nosso sistema de proteção de fronteiras, questiona o jornal americano. A Algred, lá no Wall Street Journal, levanta abertamente a hipótese de que o sistema de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos pode ter sido alvo de uma invasão de autoridades brasileiras. A suspeita está relacionada ao caso do Felipe Martins, preso no Brasil, com base em documentos considerados falsos pelo próprio CBP. Segundo o jornal, o caso tem todas as características de uma possível infiltração estrangeira dentro do CBP. A matéria recorda que o órgão do governo americano criticou recentemente Moraes por ter usado um registro falso para justificar a prisão preventiva do Felipe. O Grade relata a história do caso, que começou quando a Polícia Federal usou uma página pública da CPB, indicando a suposta entrada de Martins em 30 de dezembro de 22. O ministro se baseou nessa informação para alegar o risco de fuga e prendê-lo. Uma página não tem valor legal. A defesa solicitou em 94 documento oficial que registra a entrada de estrangeiro nos Estados Unidos, e o CBP respondeu que ele não existia. Até que um mês depois surgiu um documento visivelmente falso, mas com provas da falsificação, o CBP só corrigiu os erros e passou a dificultar esclarecimentos, relata a jornalista. A defesa acionou a justiça americana para identificar os responsáveis e a informação do registro foi entregue com alguns dados ocultados. O caso está na fase de produção de provas. Enquanto isso, os americanos têm razão em perguntar o que o CBP está tentando esconder, concluiu O'Grady. Acho que é basicamente assim, tá dizendo a íntegra. Isso aqui eu comento depois com calma, isso aqui também, que já tá com quase aqui 1h20. Então, por hoje é isso daí. Não é pra não, viu? Eu acho que se tivessem levado alguns alertas que eu fiz lá atrás, eu acho que a gente não tava do jeito que tá aqui agora, não. A gente tinha ganhado 22, né? Roberto Jefferson atrapalhou e muito. Se vocês conversarem com pessoas da campanha que estavam lá em 2022, o track do dia anterior do Roberto Jefferson, Bolsonaro tava na frente. O Roberto Jefferson saía tirando todo mundo aquilo ali, tirou uns pontinhos do Bolsonaro. Tivesse se afastado daí em 2020, não foi por falta de aviso, hein? Não foi por falta de aviso. O doidinho, né, que só pensa nele, que faz dossiês encomendado do bigode, tentou avisar. Não tinha tido de janeiro. O pessoal nem tá escutando o Oswaldo Eustáquio. Quem quer varrer o assunto Chiquini para debaixo do tapete são as mesmas pessoas que queriam varrer o Oswaldo Eustáquio e impedir que ele convocasse para de janeiro. A proporção é a mesma. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu.
Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, que é o único registro da história brasileira. Principalmente com os assuntos que interessam pra direita. Tá lá. Incrível. Eu não faço sozinho, né? Graças a minha mãe, Gabriela Texuga e a Mari. Eles 4 que realmente tocam o barco. Quem sou eu na fila do pão. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!